tá voando, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, faremos uma revisão sobre a apostila 1, referente à quarta avaliação. Nessa videoaula, trabalharemos as páginas 1, 2, 3 e 4, que trata sobre o movimento republicano na Amazônia. Bom, antes da gente começar a falar sobre esse movimento republicano na Amazônia, vamos falar um pouquinho sobre o período imperial, que foi o período que antecedeu o período republicano. Bom, o período imperial ele durou em torno de mais ou menos 60 anos. Ele se estabeleceu em 1822 e foi até 1899. E ele era caracterizado por um regime monárquico. Mas o que é um regime monárquico? O regime monárquico refere-se a uma forma de organização política e social, na qual, em geral, a figura central e de maior poder político é um rei. No regime monárquico, os sujeitos são diferenciados pela posição social defendida desde o nascimento. Nele, as pessoas consideradas bem-nascidas possuem vários privilégios, como não pagar impostos, ter direito à posse de terras e à participação política. No final do século XIX, os grupos interessados na manutenção do regime monárquico não queriam que mudanças significassem a perda de seus privilégios. Entre esses grupos, destacavam-se os grandes proprietários de terra. A maioria desses proprietários de terra defendiam, por exemplo, a manutenção do trabalho escravo, ou seja, não queriam perder a mão de obra gratuita, não queriam perder os seus privilégios. No final do século XIX, algumas transformações ocorreram, e vieram abalar esses grupos que apoiavam a monarquia. Entre essas transformações estão a instalação das primeiras ferrovias, a substituição dos barcos a velas por barcos a vapor, o aumento do número de indústrias, a abertura de bancos e a mais importante de todas elas, o fim do tráfico de escravos, o que fez com que no Brasil se formasse um grande contingente de trabalhadores livres e assalariados. E isso também se deu, como já sabemos, devido às pressões sofridas pelo Brasil, principalmente pressões que vinham da Inglaterra, que queria a todo custo que o Brasil desse fim à escravidão. E foi em meio a essas transformações que o Império e o antigo sistema de produção baseado no trabalho escravo entraram em crise. Então, mesmo antes da crise monárquica se instalar, já havia grupos que discutiam as vantagens de outro regime de governo para o país, ou seja, a instalação do regime republicano. O ideal republicano no Brasil foi defendido pelo Partido Republicano, que foi criado em 1870, no Rio de Janeiro. Para eles, a República associava-se a uma visão de progresso. E esse movimento republicano, esse ideal republicano, ele foi influenciado por três correntes, que foi o americanismo, o jacobinismo e o positivismo. O americanismo recusava a participação popular. Para os defensores dessa corrente de pensamento, o Estado deveria estar a serviço dos interesses privados e o modelo americano deveria ser adotado no Brasil.
Essa corrente era formada principalmente por senhores de escravos e grandes proprietários rurais. Já o jacobinismo defendia a liberdade, a igualdade e a participação popular. Porém, isso não significava que os partidários dessa corrente considerassem que todos os cidadãos fossem iguais. Muitos de seus adeptos eram profissionais liberais, estudantes, jornalistas e pequenos proprietários. O positivismo era considerado o mais estruturado das três correntes. Ele defendia a separação entre o Estado e a Igreja e também defendia a existência de um poder executivo forte e intervencionista. E na Amazônia? Será que na Amazônia haviam defensores desse novo regime? Sim, haviam. O Clube Republicano do Pará, que foi fundado em 1886. Mas quem eram esses republicanos na Amazônia, né? Na maioria, esses republicanos pertenciam à elite que enriqueceu com a economia do látex, ou seja, com a elite que dominou o Pará no processo de exploração da borracha. Muitos destes eram jovens e eram oriundos, vinham de famílias abastadas, né? E além disso, estudaram na Europa, onde tiveram contato com intelectuais que defendiam o regime republicano. E para estes, a República representaria uma evolução política. Também representaria o progresso de uma nação e a substituição do atraso do modelo monárquico. Para os republicanos do norte do país, assim como para a maioria dos republicanos brasileiros, a passagem do regime monárquico para o regime republicano deveria ser feita sem violência e deveria ser feita também por vias políticas. Isto quer dizer que os republicanos não pretendiam realizar uma revolução. Eles não queriam um conflito armado, nem a participação popular. Isso significava também que a maior parte dos republicanos não queriam grandes mudanças sociais. Mas, apesar disso, os republicanos assumiam que as transformações que eles defendiam beneficiariam toda a população. Mas não foi bem isso que aconteceu. E mesmo em meio a isso, proclamou-se a República Brasileira em 15 de novembro de 1889. Mas o que será que mudou com a instalação do regime republicano, tanto no Brasil quanto no Pará, né? Isso nós vamos abordar na próxima videoaula. Então, como atividade desse primeiro momento de aula sobre o regime republicano, eu deixo para vocês uma pesquisa. Vocês vão pesquisar em livros e na internet o que representou o símbolo de Mariane para a República. Vão fazer a pesquisa e enviar para o meu e-mail. Peço que vocês se identifiquem no e-mail com o nomezinho de vocês. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.